noite, estamos iniciando mais um programa Conectadas e hoje o nosso tema é Perfeita Adoração. Estaremos aqui com as convidadas batendo um papo e falando sobre como é maravilhoso adorar ao nosso Deus. Então não perca, participe do chat, compartilhe, esteja conosco. Vamos adorar ao Senhor? Estamos iniciando o nosso programa e o tema de hoje, Perfeita Adoração. Olha quem está aqui com a gente, um grupo de mulheres do louvor da PIB de Brasilândia. Eu queria ter chamado todas do louvor, mas como não daria, nós chamamos aqui alguns representantes. Então tenho aqui a Kelly. Boa noite, Kelly. Boa noite, igreja. Boa noite, Denise. Boa noite, meninas. Boa noite, Viviane. Boa noite, meninas. Gente, eu acho que vai ser uma noite bem alegre, né? Porque quando a gente fala louvor, a gente pensa em música, não é isso? Eu queria saber, antes da gente entrar propriamente em louvor, né? Queria saber como é que começou a história da música na vida de vocês. Quem quer ser a primeira a falar? Eu falo. Fala, Viviane. A história da música começou na minha vida desde quando eu estava na barriga da minha mãe, porque o meu pai era músico e ele tocava trompete. Então minha mãe falava que desde a barriga ele já tocava. E depois que eu nasci, fui crescendo, na minha casa sempre teve, né, os ensaios, as partituras, né, os aniversários, os parabéns para você, sempre tocado no trompete. Então, às vezes, os amigos do meu pai iam para lá ensaiar com ele. Então, assim, sempre teve muito envolvimento com a música na minha vida. E as músicas que o meu pai me apresentava, falava, olha, essas músicas são boas, essas são boas de ouvir, esse é um bom cantor. Então, eu fui crescendo envolvida nesse universo de música, né? Pegando aquelas faixas de partituras que ele fazia, eu olhava, não entendia, mas estava sempre olhando, achando lindo, achando bonito. Então foi assim que começou a minha relação com a música. Ele te apresentava, mas você também já tinha um gosto também, né? Exatamente, eu já tinha um gosto. Já tinha um prazer, né, na música, já gostava desde bem pequena. E você, Denise, foi assim também? Foi através da família? Foi através da família. Lá em casa todo mundo já cantava. Eu nasci num lar cristão, não. Meu pai e minha mãe não eram, mas meus avós eram. Meu avô era luthier, então ele fazia as próprias guitarras dele, né, amplificador. Mas eu não, assim, vivia nesse ambiente, mas não tinha muito interesse pela música, não. Até porque eu não sabia nem se eu sabia cantar ou não, né? Aí, mas já ia para a igreja, ouvia, até que um dia com 11 anos eu me converti com uma música, que era do cantor cristão. Qual a música? Atribulado Coração. Nossa, aí todo mundo perguntou, como uma criança com 11 anos ouve uma música do cantor cristão que se chama Atribulado Coração e se emociona. Ah, você vai ter que dar uma palhinha do Atribulado Coração para quem está em casa e não conhece. Vamos dar uma palhinha só do refrão, né? Ó, vem sem demora, ó Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso tu receberás. E não sei se é porque eu era uma criança assim, muito triste, né? Tinha um lar que não era. Meu pai bebia muito, então tinha muitos problemas. Mesmo indo na igreja, até então não tinha sido tocada. E com esse louvor foi tocada, daí eu descobri, não, gente, que música bonita, até da forma que era tocada, né? Música sacra. E agora eu quero música pra minha vida. E daí eu comecei a entrar em um monte de coral, entrava em cantata. E não parei mais. E você, Kelly? Então, eu costumo dizer que assim, eu fui muito abençoada, Deus me abençoou muito, porque eu já nasci num lar cristão, né? E a família da minha mãe e do meu pai são todos, assim, da parte da música. Todo mundo toca guitarra, toca trompete, toca flauta, e a família toda música. Então, desde os meus 5 anos de idade que eu louvo na igreja. Desde os meus 5 anos de idade. Eu ia com meus playbacks, chegava lá na igreja. A gente pode ouvir o louvor com a irmã Kelly? Sim, a irmãzinha estava sempre. Minha mãe já falava, não esquece o playback.
E eu tenho uma música que me marcou muito e marcou assim também a igreja de onde eu era, porque eu desde pequena, né, eu cantava e eles achavam aquilo ali muito, muito bonitinho. Até a música da Cassiane, que falava sou tão fraquinha. Vou cantar um pedacinho do refrão, falava assim, ó, sou tão fraquinha, pequenininha, não tenho forças, não sei lutar. Por isso eu peço, meu Deus querido, dá-me teu braço e vem me amparar. Menina, essa música fez sucesso. Eu acho que eu fiz mais sucesso que a Cassiane nessa música, sabe? Então o pessoal sempre queria, assim, os cultos nos lares, leva aquele louvor, sou tão fraquinha. Eu falei, levo sim. E foi assim, minha vida, graças a Deus, fui crescendo num lar cristão e me converti aos 13 anos de idade. Logo me batizei e estou até hoje firme e forte na presença do Senhor. E o seu marido também é músico, né? Meu marido também, né? Só que assim, o meu esposo, ele veio da música, mas música secular, lá fora, né? Até porque assim, a família do meu esposo não é evangélica, ainda não é evangélica, né? Porque nós cremos no poder da oração e a gente ora por isso. Mas meu esposo tocava, ele tocava em grupo de pagode lá fora. E aí quando a gente se conheceu, nós nos conhecemos na minha igreja, ele foi visitar a minha igreja, nós tínhamos um amigo em comum. E esse amigo nosso chamou ele para visitar e lá ele me conheceu e se apaixonou por mim. Aí o Senhor tocou no coração e se converteu e veio pra música também. Ah, legal, gente. Cada história maravilhosa, né? Lá em João 4:24 diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um diálogo, né, de Jesus com a mulher samaritana. E a mulher samaritana perguntava onde que deve ser o louvor, né, querendo saber onde que iriam adorar a Deus, né, que lugar. Eu queria saber de vocês a importância do lugar de adorar. É na igreja? Vocês podem adorar em outro lugar? O adorar na igreja faz a diferença? Por exemplo, se você adora em casa, adora na igreja. Qual é a diferença? Existe o mais importante, existe o maior? O que vocês acham sobre isso? Verdadeiro adorador, né? Esse que Deus procura. Verdadeiro adorador. Então, posso começar, né? Eu acho que assim, a adoração, o adorador, onde ele estiver, seja em qualquer lugar, ele pode e precisa adorar. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar dentro do ônibus e estar ali adorando ao Senhor. Então, assim, não importa onde nós estamos, né? Seja em qualquer lugar ou situação, eu acho que a nossa vida tem que ser uma adoração ao Senhor Jesus. Isso mesmo. E qual seria a diferença? Louvor e adoração? Então, eu acho que louvor, é aquele louvor que você pode sair da boca para fora. Você pode louvar, você até às vezes louva uma pessoa, né? Olha, louvo pela sua vida, porque você. Mas acho que a adoração é algo mais sério. Você precisa, é uma rendição. Adoração é rendição. É você se render a algo ou alguém. E nós, né, como somos cristãos, como nós somos convertidos, né, e nos convertemos ao Senhor, nós precisamos adorar ao único e eterno Salvador, que é o Senhor Jesus. A adoração vai além do louvor, né? A adoração é uma vida. Em todas as áreas da nossa vida, quando a gente... Eu costumo dizer que a adoração, ela está atrelada à obediência. Porque se eu amo a Deus, eu quero obedecer. Se eu adoro, eu quero obedecer. Não existe adoração sem obediência. Não existe adoração sem viver aquilo que Deus está nos ensinando. Né? Então, assim, você é adorador em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer situação ou circunstância. Né? Então, assim, aquilo que sai dos nossos lábios quando nós cantamos é fruto da adoração que está nos nossos corações. Mas do dia a dia, da vida, da caminhada. Não tem um dia que eu escolho para adorar. Né? Não é um dia escolhido, não é um momento escolhido. É em todo o tempo, desde o momento que eu acordo até o momento de me deitar. Eu sou adorador. É todo o tempo, todo momento. Amando a Deus, né? Confiando em Deus, crendo em Deus, obedecendo, né, a palavra do Senhor, vivendo os princípios que Ele nos ensina, como um Pai amoroso e bondoso que Ele é. Né? Isso para mim é adoração.
Nós vamos dar um intervalinho, nós voltamos já já. Não saia daí, que tem muita coisa boa pra gente ouvir ainda. Você já agendou a data do 9º Encontro de Mulheres Preciosas, não é mesmo? Agora, por mensagem pelo WhatsApp 997422665, você poderá fazer a sua inscrição, obterá informações e poderá se preparar para o 9º Encontro das Mulheres Preciosas, dia 8 de outubro, a partir das 14 horas. 9º Encontro das Preciosas. Estamos de volta com o nosso programa, com o tema Perfeita Adoração. E eu estou aqui com mulheres que louvam a Deus. Eu quero te perguntar, você já compartilhou o programa de hoje? Já curtiu? Está esperando o quê? Comenta aí no chat, como é que você louva, como você adora. Participa com a gente. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Denise. Denise, vocês são mulheres, né, inspiradas, que receberam o dom do louvor, o dom da música. Existe isso, né? Existem pessoas que têm o dom, tem pessoas que não têm o dom. Pessoas que não têm o dom, então, não são adoradores? Como que fica essa questão? Quem não sabe cantar, quem não tem uma boa entonação, quem não tem a voz afinada, né? Como é que fica? Então, quem não sabe cantar, não tem uma voz, não tem essa habilidade, então ela não vai saber cantar. Mas ela vai ser um adorador, porque nós sabemos que a adoração, como a Viviane falou, a Kelly falou, a adoração, você 24 horas do seu dia, você adorando o Senhor, você adora o Senhor quando você cuida do seu marido, quando você cuida do seu filho, quando você cuida da sua casa, a forma que você trata o seu próximo, quando você tem comunhão com os seus irmãos, quando você vai lá na casa do Senhor e você faz, cada um tem um dom na casa de Deus, tem o serviço. Quem está no dom do serviço está adorando ao Senhor. A pessoa que está lá no multimídia está adorando ao Senhor, o irmãozinho que está lá na recepção está adorando ao Senhor. Enfim, é o dom que Deus te dá. Então foi Deus que te deu, então você está adorando. Agora, você cantar é uma habilidade. É uma habilidade que nem todos têm, assim como as manicures têm. Tem gente que sabe fazer, eu sei fazer unha, mas tem gente que não sabe. Tem gente que sabe cozinhar muito bem, eu não sei cozinhar nada, então eu não tenho essa habilidade. Entendeu? Então, quem não sabe cantar não tem nada a ver com adoração. Cantar é uma coisa, assim como louvar também é outra coisa, porque louvar, nós podemos louvar coisas, pessoas. Até vou até dar um exemplo aqui, que a gente teve a aniversário do nosso, né, a independência. O hino nacional é um louvor ao nosso país. Então, é um louvor. Agora, adorar, a gente não vai adorar o nosso país. Adorar, nós sabemos que nós só podemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vê se eu entendi. O louvor seria você elogiar uma pessoa, você enaltecer, você colocar o lado bom daquela pessoa para todos, né? É o louvor. Exatamente. E a adoração é você reconhecer que só tem um Deus, que é o nosso Deus, é você se curvar, uma reverência, se render, né? Essa seria a diferença. E você falou também adoração em obras. Sim. Não. Nós podemos adorar em obras. E aí o pastor Fabiano vai estar falando para a gente sobre essa questão. Olá, minhas irmãs. Estamos aqui juntos para aprender mais da palavra do Senhor. Desde já eu quero agradecer o convite, irmã Rosane, de poder compartilhar com as irmãs sobre adoração e o que isso tem a ver com o cuidado com as pessoas, né? Com os novos convertidos, uns com os outros. Desde já eu quero aproveitar a oportunidade e orar junto com os irmãos nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de aprendizado, de crescimento na Tua palavra, que possamos colocar em prática o que aprendemos aqui. Em nome de Jesus, amém. Interessante que a adoração é muito mais do que o que fazemos no templo, como igreja. É um estilo, é uma vivência. Interessante que a palavra de Deus deixa claro de que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer expressão e atitude é culto. A única expressão e atitude que não é culto é o pecado. Mas cuidar, como um exemplo, né,
é uma forma e é uma expressão de adoração que honra ao Senhor, que glorifica o Senhor. Quando saímos da nossa zona de conforto e nos preocupamos de forma intencional uns com os outros. Não apenas com os novos convertidos da Casa do Julgamento, os visitantes, mas com aqueles que já fazem parte da nossa igreja, aqueles que já estão no nosso meio, aqueles que por algum motivo se afastaram e precisam do nosso cuidado. A palavra de Deus deixa claro em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, deixa claro a respeito do paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E eles lhes pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através dessa abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. A atitude desses homens, provavelmente 4 homens, que foi relevante na vida desse homem, né? Eles tiveram visão e essa visão determina a maneira de viver, a visão determina a nossa ação. E a visão espiritual é necessária para mudar o seu jeito de viver e para que você possa querer ajudar o próximo. Então é necessário ter visão, uma visão ampliada para poder ajudar as pessoas, sair da nossa zona de conforto e poder atender e perceber as necessidades do nosso próximo, do nosso irmão. Interessante que eles tiveram determinação. Aqueles homens tiveram várias dificuldades, mas eles não desistiram. Então, primeiro, o peso do paralítico. Segundo, a multidão que não abria espaço. Terceiro, eles não acharam lugar junto à porta. Quarto, subir com o paralítico para o telhado da casa. Quinto, destelhar a casa. Sexto, descer o paralítico até Jesus. A persistência deles nos ensina que quando um caminho está bloqueado, nós devemos procurar outro. O não hoje pode te impulsionar para que você possa bater em outras portas, encontrar novos caminhos para a sua vida e ajudar outras pessoas. Eles tiveram criatividade. No manual de como levar um paralítico a Jesus, não dizia assim, quando não tiver jeito, faça isso ou aquilo. Eles tiveram criatividade, eles tiveram proatividade para poder fazer a diferença na vida daquele paralítico. A mensagem é a mesma, por exemplo, do Evangelho, mas os métodos podem e devem ser adaptados de acordo com as circunstâncias, mas sem perder a essência. Eles tiveram que exercer uma fé verdadeira. Apesar de nenhum desses homens ter falado coisa alguma, todos confiaram. Isso foi realmente importante. A fé dos homens tocou o coração do Senhor, levando o evangelista a registrar. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Eles não poderiam fazer o milagre, nem salvar o homem, mas eles levaram ele até Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles, perdoar e curar o coxo. Era obra exclusiva de Jesus. Eles fizeram a diferença. Eles usaram a fé, eles praticaram a fé. Num tempo de apostasia, de indiferença, nós precisamos sim exercer a fé quando formos ministrar, exercer cuidado na vida uns dos outros, cada passo. Nós precisamos ter atitude de fé, onde as pessoas vão poder ser restauradas e transformadas pelo poder do Senhor. Seja o novo convertido, seja aquele irmão que está frio na fé, seja aquele que se afastou, seja aquele que está dentro. Todos nós precisamos ter uma atitude de fé, ajudar, liberar palavras de fé, de encorajamento em pequenas ações, seja numa ligação, numa mensagem no WhatsApp, seja marcar um café na casa uns dos outros, ou seja, tomar atitudes de forma intencional para abençoar e fortalecer
a vida uns dos outros. Esse paralítico, ele reconhecia suas necessidades, ele reconhecia que precisava de ajuda das pessoas, ele cria que Jesus podia curá-lo, ele ouviu o que Jesus disse e ele obedeceu a ordem de Jesus quando ele se levantou e ele pegou a sua maca e andou. Interessante que nós precisamos ajudar quem de fato deseja ser ajudado. Não adianta carregar quem não quer ser ajudado, quem não quer ser restaurado. Nós precisamos sim investir tempo, investimento de tempo e investimento de vida, na vida daquelas pessoas que realmente querem um compromisso, querem ser ajudadas, reconhecem as suas mazelas, as suas dificuldades e realmente precisam e querem a nossa ajuda para se aproximarem e serem restauradas por Jesus, pelo seu amor e pela sua graça. Eu espero que essa breve reflexão possa ter de alguma forma abençoado a sua vida, te encorajado a ampliar a sua visão e perceber que todos nós podemos fazer algo significativo, mesmo que sejam pequenos gestos, para abençoar outras pessoas, para abençoar a nossa membresia, para abençoar aqueles que estão chegando, ser proativo, ser intencional com as pessoas que estão vindo, seja um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um olhar, um abraço, um aperto de mão, pode fazer muita diferença na vida daqueles que estão chegando e na vida daqueles que já estão em nossa comunhão. Que essa palavra tenha te encorajado a perseverar e perceber de que a nossa igreja, ela vai fazer a diferença na medida que nós, cada um de nós, decidimos fazer a diferença na vida uns dos outros. A PIB só vai ser melhor daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 semanas, na medida que nós, cada um de nós, eu e você, decidimos sermos melhores discípulos, melhores seguidores de Jesus. Mais amor, mais proatividade em nossa comunhão e nossos relacionamentos. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que essa palavra tenha encorajado cada um de nós, ó Deus, a perseverar no cuidado, a sermos intencionais na vida uns dos outros, em amor, em graça, em empatia. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É isso aí, pastor Fabiano. Muito obrigada pela participação aqui no Conectadas. E aí, ele louva a Deus através do ministério dele, que é o de cuidar de vidas, né? Que é o ministério de integração, né? A gente sabe que a palavra em Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Então, quando nossos corações se abrem para adorar a Deus, imediatamente vem um desejo no nosso coração de estar dentro de algum ministério, de estar trabalhando, de estar levando o evangelho, compartilhando com outras pessoas aquilo que a gente está recebendo da parte de Deus. Eu falo recebendo, mas não exatamente tudo que a gente recebe de Deus a gente não consegue compartilhar dessa forma tão perfeita, mas compartilhando daquilo que a gente está recebendo da parte do Senhor. Então a comunhão, a integração, cuidar de quem está chegando, isso é muito importante. Isso é muito bom, apesar de eu não fazer parte desse ministério, mas a gente reconhece, porque uns são chamados para cantar, outros para pregar, outros, então assim, cada um é chamado para alguma coisa, mas isso não faz com que a gente não valorize aquilo que o outro está fazendo, porque tudo na obra de Deus é muito importante. Você imagina, Viviane, se todo mundo na igreja cantasse? Não dá. Como é que ia ser, Se todo mundo pregasse, Então Deus, ele é tão sábio, que ele distribuiu. Agora a gente também precisa procurar saber qual é o nosso dom, onde é que a gente vai se encaixar. E nem sempre cantando. É por isso que ele fala que nós somos um corpo, Um corpo, vai uma coisa encaixando na outra. Verdade. É verdade, E nós vamos falar agora sobre ministração. Vocês três aqui gostam muito de ministrar, a gente, na hora do culto, a gente recebe muito ali quando vocês falam. E antes de vocês falarem, nós vamos assistir vocês ministrando. Porque sabemos que o Senhor, Ele nos ama.
Como é bom experimentar da presença de Deus. Como é bom experimentar da bondade de Deus. O rei Davi sabia do que ele estava falando quando ele falou: deixe-o ficar todos os dias, porque é na presença de Deus que conhecemos quão bom Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão perfeito Ele é, quão lindo Ele é. E que obra maravilhosa quando nos entregamos nas suas mãos, para que Ele possa trabalhar sobre as nossas vidas. Oh Deus, as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos aqui, os nossos corações cheios de gratidão, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Vamos declarar que o Senhor é bom. Ele é muito bom. Ele é perfeito em amor e em bondade. Vamos adorar a esse Deus todos os dias das nossas vidas, porque Ele é muito bom. Tia Rose, Léo, Pata, Washington, Josi, Estevão, Júlia, meu coração se alegra pela vida de vocês. Vocês tornam a minha caminhada mais leve. Rita, Tiago, Jonathan, Alexandre, João, Daniel, Jaqueline, Il, vocês tornam a minha caminhada mais leve. Gabriel, você torna a minha caminhada mais leve. Então meu coração está agradecido a Deus, porque nós não podemos caminhar sozinhos. Então não tem porquê eu me preocupar, nós nos preocuparmos com as aflições. E aí, meninas, como que é? Vocês estão ali cantando e de repente, e com só os instrumentos, e vocês começam a falar, ministrar. É o Espírito Santo ali, né? Conta pra gente aí como que é essa experiência. Bom, a minha experiência, né, eu sempre falo, né, estava contando para a Denise ainda há pouco, que eu sempre falo para Deus que quando eu estou lá e que o culto está começando, eu fecho meus olhos e falo para Deus: eu quero me divertir com o Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero te adorar verdadeiramente, rasgar o meu coração, sabe? E é um privilégio, Senhor, poder fazer parte da tua obra, da obra do teu reino. Esse é o maior privilégio da minha vida, fazer parte da obra do reino do Senhor. Não por causa do louvor, mas seja integrado em qualquer outro ministério, em qualquer outra área, mas o importante é fazer parte da obra do reino. Então eu falo para Deus isso, que eu quero sentir, que eu quero ser movida, tocada. Então aquilo que sai da ministração é aquilo que meu coração está envolvido naquela hora, né? Aquilo que envolve a minha vida, aquilo que eu sinto pelo Senhor, aquilo que eu vejo do Senhor, aquilo que, da forma que Ele se mostra para mim. Eu acho que até eu sou muito romântica. Eu acho que eu sou até muito romântica, né? Porque parece que Deus é meu pai, eu agarro ele por todo o meu coração. Mas parece que Ele é. Né? Meu paizinho, eu agarro ele ali de todo. Então, assim, e o momento da administração é isso, é naquela hora, naquele momento, não tem nada programado, não tem nada, sabe? Eu vou pensar, o louvor é esse, eu vou falar isso, não, é na hora. É aquilo que Deus derrama naquele momento. Sabe, não tem nada preparado, não tem nada, é daquele momento mesmo, aquilo que Deus quer falar, que eu também estou sendo ministrada. Isso que eu ia perguntar. Você fala, mas você também... Exatamente. Exatamente, eu também estou sendo ministrada. Então, assim, é muito maravilhoso, é muito gratificante poder, sabe, falar do amor de Deus, falar da bondade de Deus. Sabe, falar com a igreja, né? E a igreja envolve todo mundo que está ali, quem está falando, quem está cantando, quem está na mídia, quem está, né? Todos que estão ali, com os ouvidos atentos, né? Para ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, né? E é algo assim muito maravilhoso. E é algo que assim, é do Espírito, porque depois você não consegue dizer exatamente. Eu não lembro exatamente o que eu falei, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Mas você percebe que a igreja está recebendo? Você consegue, né? Porque fica uma concentração, né?
As pessoas ficam ali vidradas. As pessoas ficam ali, né, observando, ouvindo, né, e a gente também está ali ligado com Deus, está ouvindo, está recebendo para poder, né, ir falando aquilo que Deus está, naquele momento, né, ministrando no nosso coração e que sai dos nossos lábios. Então, essa ministração, a gente pode falar também que é um dom, né? Não são todas as pessoas que têm. Por exemplo, vou perguntar a vocês, tem alguém ali que canta muito bem, mas não tem o dom de ministrar, de falar? Pode acontecer, né? Sim, acontece. Acontece. Tem umas irmãs assim, tem uma habilidade, eu falo que é a técnica, né? Tem uma técnica vocal muito boa, né? Tem uma irmã lá nossa que ela fala, eu não falo. Ela já fala logo, eu não falo. Às vezes por timidez, né? Eu não falo mesmo. Mas ela tem uma técnica vocal que eu não tenho. Ela tem uma facilidade, uma sacada para pegar uma voz, para pegar outra. E eu não tenho essa habilidade. Mas para falar, às vezes eu tenho que, né, me segurar um pouquinho, porque eu vou e eu falo até lá em casa, às vezes é de Deus mesmo. Porque quando eu tô ali, geralmente, a gente não sabe, a gente decide na hora, né? Quem vai fazer, quem vai ministrar ou não. Poucas as vezes que a gente tem tempo de, não, acho que hoje eu vou fazer. Mas eu sou uma pessoa muito agitada. Pode não parecer, mas sou uma pessoa muito agitada. E quando eu chego ali, é porque toda a agitação já passou. E parece que é outra pessoa. Então eu entendo que realmente é o Espírito Santo que controla. E se me perguntar depois o que foi que você falou, eu não sei o que eu falei. Eu sei que eu falei alguma coisa ali, mas eu não sei. Às vezes eu tenho um texto, eu escolho um texto bíblico, mas eu leio o texto, mas eu não fico programando o que eu vou falar em cima daquele texto. Eu leio e chega lá na hora, eu só faço assim uma oração antes de começar. Porque a minha atenção é a mesma, eu falando ou não, eu estando só no back. Eu sempre fico, a atenção é a mesma. Porque é dependência de Deus, né? A gente tem que entender que a gente é dependente do Senhor. Mas quando eu tenho que falar, eu só entrego na hora e falo, Senhor, que não sejam as minhas palavras. Use os meus lábios e que sejam as tuas palavras. Que seja, total dependência do Espírito Santo. Que eu seja só o canal. Que eu seja o canal. E que pessoas sejam alcançadas através de mim. Não por mim, através de mim. Então usa os meus lábios. E depois eu não me lembro muito bem do que eu falei. Quando termina ali, assim parece que você recebe, né? Ai, acabou. E eu não consigo me lembrar. Depois que eu vou voltar, alguém fala alguma coisa, mas você. Aí eu volto e vejo. Também não tenho essa preocupação de ficar voltando sempre para ver, não. Só quando alguém me fala, alguém chega, Denise, aquilo que você falou. Aí eu volto lá, mas o que eu falei? Aí eu volto lá e vejo. Mas eu acredito que seja assim com todo mundo, né? Que é, porque você vê, quando a igreja recebe, então não é da gente, é o Espírito Santo mesmo que faz, que trabalha. Com certeza. Eu vou convidar vocês, e também para vocês aí que estão em casa, assistirem um vídeo que a Verônica fez com a Júlia. Vamos ouvir a história dela primeiro e depois a gente vai comentar. É isso mesmo, Rosane. Estamos aqui com a Júlia, né, uma querida também da nossa igreja. Eu já quero mandar um beijo para vocês, meninas que estão aí, né, no outro lado do estúdio, gravando enquanto a gente está aqui. Hoje a gente está convidando a Júlia para falar um pouquinho, que também é uma adoradora, né, que tem sua forma de adorar o Senhor. E ela vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência. Seja bem-vinda, Júlia, membro também da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, né? Obrigada pelo convite também. Assim, eu tô um pouco nervosa porque nunca fui, Fica à vontade. Nunca fui entrevistada. Mas eu me lembro que eu comecei na adoração, assim, bem criança, com a tia Silvana, né? No Coro Joias de Cristo. E na época eu só cantava. E isso sempre foi algo muito comum na minha vida, porque o meu irmão também cantava na igreja, minha mãe também. Então a música sempre esteve ali na minha vida. Então pra mim era algo extremamente comum, assim. E aí, hoje eu não só canto, né, eu também toco. E eu me lembro quando eu tive esse interesse pelos instrumentos. Tava vendo um vídeo na televisão, não me lembro direito não. E aí eu vi uma menina tocando guitarra, uma guitarra vermelha. Eu nunca esqueci disso.
E eu falei assim, mãe, eu quero uma guitarra vermelha. Toda vez eu passava na frente de alguma loja de instrumento e falava, mãe, compra aquela guitarra pra mim. Como se não fosse nada, né? E aí o tempo foi passando e eu fui me interessando por outros instrumentos também. E a música foi se fazendo cada vez mais presente na minha vida. Uma das coisas que chamou a atenção da gente convidar a Júlia a participar dessa pauta desse programa é porque, por conta disso mesmo, por você aprender os instrumentos, né, considerado uma autodidata, aprendeu sozinha a adorar o Senhor com um dom, né, de já tocar e uma voz lindíssima. Fala pra gente como é que foi aprender a tocar sozinha. Olha, foi assim, um desafio, porque às vezes na internet tem bastante conteúdo, mas às vezes tudo é muito vago, e aí você tem que ficar cantando uma coisa ali, outra coisa ali. Mas eu ia aprendendo uma musiquinha, outra musiquinha, e ia tocando na igreja. E quando eu via, eu já estava tocando melhor, e isso com qualquer instrumento que eu aprendi. Foram poucos instrumentos que eu acabei fazendo alguma aula, mesmo que por pouco tempo, para me ajudar. Mas todos esses que eu aprendi sozinha foram um desafio. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo e foi ficando mais fácil. O tema do programa hoje é perfeita adoração, Júlia. E você acha que o adorador nasce com a essência de adorar? Ou só pode adorar aquele que tem o dom, tem o chamado? Ou a adoração é para todos? Olha, eu acho que a adoração é para todos. Porque quando a gente fala assim de adorar a Deus, Deus ele aceita todo tipo de adoração que é sincera, né? Então, independente de você cantar bem, de você tocar bem, se você está fazendo aquilo com seu coração para Deus, é uma adoração 100% sincera. E Deus fica muito feliz quando isso acontece. Mas quando é relacionado a dom, é mais uma coisa de tocar bem, de tocar bonito. Mas isso não significa que Deus gosta mais da minha adoração do que da de outra pessoa. Eu acho que todo mundo pode ser um adorador. Até porque tem várias formas de se adorar, né? No comecinho a gente tem aqui uma fala de você adorando de outra maneira, né? Como é que era essa outra forma de adorar também o ministério? Há uns anos atrás a gente tinha uma forma de adoração que era pelo humor. A gente tinha a Trupe da Graça e a gente fazia várias coisas aqui na igreja em época de Dia das Mães, Dia das Crianças. Qualquer programação chamavam a gente para fazer uma brincadeira. E era um monte de gente vestida de palhaço. Peraí, a gente vai botar um pedacinho desse trecho aí para você poder conhecer, quem não conhece, esse ministério, essa perfeita adoração também, através do Trupe da Graça. Peraí só um pouquinho, vamos ver. Nossa, que bacana, Júlia. Fala pra gente um pouquinho desse ministério, dessa perfeita adoração. Então, quando eu entrei nesse ministério, eu acho que eu tinha uns 11 anos, assim, 11 para 12. E eu lembro que eu tinha muita vergonha. Só que toda vez que eu me maquiava, eu perdia essa vergonha. E aí eu lembro que a gente foi numa apresentação, era a minha primeira apresentação, era num colégio batista. E aí eu não tinha um nome. Só que eu usava uma roupa que era preta com um monte de bolinha branca. E aí uma das pessoas que estavam comigo falou assim, seu nome vai ser Maria Bolinha. E desde então, não, pegou. Ninguém esqueceu desse nome. Tem gente que lembra de mim até hoje por causa desse nome. E na época também combinava bastante comigo, né? Mas eu perdia toda a vergonha e a gente ia em colégios, a gente ia em igrejas, a gente já chegou em asilos também. A gente adorava em todos os lugares através do humor e foi um momento da minha vida assim, muito importante também, porque eu percebi que eu podia adorar de outras formas. E quem me conhece sabe que eu sou um pouco boba e eu fico fazendo piada, então era um lugar assim que eu gostava de estar, gostava de fazer. Então pra mim era um prazer estar naquele ministério.
Nossa, que legal, né? Então você que está em casa não tem motivo para parar de adorar. Você pode adorar fazendo amor, você pode adorar cuidando da sua casa, pode adorar cuidando do seu próximo, pode adorar louvando, tocando como a Júlia, né? Ela, pelo visto, ela é uma adoradora quase completa, né? Tá de parabéns. Mas isso aí, cada um tem seu chamado, cada um tem Deus tem um propósito, mas a proposta do programa é hoje é que você não pare de adorar, independente da circunstância, independente do que você está passando, independente de ter dom ou não, tenha a essência de um verdadeiro adorador no seu coração, não? Júlia, eu quero te agradecer demais por essa participação. Eu quero dizer que você é muito bem-vinda, né? Todas as vezes que a gente pede para ela está sempre disponível a ajudar o programa Conectadas. Isso é muito bom, isso é para você que está em casa. Eu quero saber se você quer falar mais alguma coisa, quer estimular as pessoas em casa a adorar, independente de dom, chamado. Ai, gente, é que eu tô um pouco nervosa ainda. Mas é como eu já tinha falado, tudo é de uma forma muito sincera. Então você pode adorar a Deus através da sua oração, através do seu serviço na igreja, não importa como, assim. Se você está fazendo para Deus, você está adorando a Deus. Se for algo sincero, se for algo do seu coração, Deus vai se agradar com certeza. E não tem essa de só quem tem o dom pode fazer, porque todo mundo pode aprender a fazer tudo hoje em dia. E isso não é empecilho para ninguém para adorar a Deus. Então, sendo de coração, Deus fica muito feliz com a sua adoração, com a minha adoração, com a nossa adoração, né? É isso aí. A gente volta nos estúdios, eu, Júlia e Maria Bolinha, para vocês. Tchau. E aí, gente, o que falar da Júlia? Com todos esses dons, aprendeu tanta coisa sozinha, autodidata, né? E usa tudo para louvar a Deus. E aí? E ela é bem jovem, né? Jovem e dedicando nessa juventude. A melhor parte da vida ela está dedicando mesmo a Deus. Com as dificuldades, né? Porque às vezes a gente quer inventar tantas desculpas, tantas coisas para não fazer, mas a gente vê que mesmo ela, com toda essa dificuldade e divisão, mas ela não abre mão, né, de trabalhar na casa do Senhor, de usar o dom que Deus deu a ela para adorar a Ele, né? Isso é muito importante, isso é muito maravilhoso, é muito bom quando a gente vê, né? Na verdade ela é uma adolescente ainda, né? Não é dizendo jovem, mas uma adolescente que dedica, né, os seus dons e talentos para adorar a Deus. Isso é muito gratificante, é muito bom quando a gente vê essa turma jovem, essa turma nova, né, adorando a Deus. Eles têm um vigor, eles têm uma energia tão boa, né? O culto de adolescentes, você vê que é algo tão maravilhoso. Eu falo, Jesus, que coisa gostosa, que coisa boa, né? Então, assim, é muito gratificante poder ver a Júlia, né? E que Deus possa continuar abençoando a vida dela, usando ela para o louvor da glória dele a cada dia mais. E eu quero deixar uma palavra aí para você que está em casa, né? Se espelhe um pouquinho aí no exemplo da Júlia. Veja seus dons, às vezes que está lá esquecidinho, não perca tempo não. Use-os para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Porque esse dom foi dado por Deus. E foi dado para você usar, não foi dado para você guardar. Não é? Então vamos colocar aí esses dons para o serviço mesmo do Senhor, né? E a gente falando de louvor, falando de adoração, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Eu já ouvi dizer que o louvor, ele tem o poder, né, de renovar as forças de alguém que está bem enfraquecido, de afugentar o inimigo no momento que a pessoa está passando por, né, tribulações, e pode ajudar até na depressão. Aí eu queria ouvir de vocês, se vocês concordam, se vocês já passaram por algum momento semelhante. Olha, depressão, graças a Deus, eu nunca tive. Mas quem aqui nunca passou por um momento triste na vida, não é verdade? E eu posso dizer assim que o louvor, ele é libertador, né? O louvor, ele, quando a gente se derrama ali, ouvindo o louvor, se derrama aos pés do Senhor através do louvor a Deus, nós somos libertos, né? Nós somos libertos, o inimigo foge, né? Louvor, oração, principalmente, né? Mas nós estamos aqui falando sobre louvor e com certeza o louvor, ele é libertador na nossa vida. Quando nós temos uma vida de devoção e de louvor a Deus,
Com certeza, o Senhor age assim, o sobrenatural de Deus age nas nossas vidas. Você falou oração, mas a gente louva a Deus também na hora da oração, né? Sim, quando a gente exalta o nome dele, né? A gente está louvando também, né? Orando, louvando, né? Também, assim. E eu, né, tenho uma experiência que um dia eu estava orando, eu estava com uma questão que era impossível, né, de se resolver. E já tinha passado algum tempo e essa questão não se resolvia, que era uma documentação que eu precisava da Secretaria de Educação e o documento não saía, eu precisava daquele documento para me formar na faculdade. E um dia eu estava na janela da minha casa, chorando e falando com Deus, né? Uma oração assim, uma oração de incrédulo, né? Eu falei, Deus, não vai dar certo. Na verdade seja dito. Eu falei, Deus, não vai acontecer. E as lágrimas desciam. Eu chorava, mas eu estava ali orando, eu estava colocando para Deus naquele momento a verdade do meu coração. E aí começou a tocar um louvor do Eli Soares. Eu nunca tinha ouvido aquele louvor. E aí o refrão dele falava: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. E aí eu chorei muito ao som daquele louvor. E eu fui ouvindo tudo aquilo que o louvor falava e respondendo exatamente tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu chorei. E quando o louvor acabou, eu enxuguei as minhas lágrimas. As minhas forças foram renovadas. A minha fé foi fortalecida. Então, durante aquele processo que ainda se continuou por algum tempo, toda vez que eu pensava em cair naquele lugar de incredulidade, eu lembrava da resposta que Deus tinha me dado através daquele louvor. Então, assim, foi um fortalecimento muito grande naquele momento, que eu precisava de ouvir uma resposta, e a resposta veio exatamente na hora que eu estava falando para Deus: eu não estou crendo mais. E Deus falou para mim: confie em mim. Eu sempre dou resposta para aquele que crê. Eu sempre dou resposta para aquele que confia. Eu sempre dou resposta para aquele que tem esperança em mim. Sabe, Deus, ele é Deus de impossível. Deus é Deus de coisas improváveis, daquilo que a gente acha que não vai acontecer, mas ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Você também tem uma experiência, né? Tem uma experiência com o louvor, assim, várias experiências, mas em especial com o louvor, foi quando, eu não sei se todos sabem, antes do meu primeiro filho, eu tive 2 gestações e a primeira, assim, foi muito sofrida e eu sofri mesmo, teve que ser um aborto, teve que ser provocado esse aborto. Na segunda gestação, eu levei um pouco mais adiante, já estava com tudo prontinho, tinha comprado o berço, tudo direitinho, e o Senhor levou. E eu via médicos, e eu estava com aquele, já estava com esse sentimento, sabe, eu estava me sentindo um nada, porque vem a cobrança de todos os lados, a cobrança de família, e pessoas ficam perguntando, aí tem pessoas também que não têm muita sabedoria, e tinha até revelações, né, que aparecem. E aquilo foi me deixando, eu já estava muito triste, perguntando ao Senhor, por quê? E hoje um médico virou para mim e falou assim: você não vai ter filho não tem que fazer com você, porque a gente não consegue descobrir o que você tem, e o bebê já tinha ido para biópsia, a gente já tinha feito várias coisas, e não descobri por quê que eu perdi o bebê. E um dia, eu ouvindo esse louvor, a mãe tinha me dado um CD na época da pastora Ludmila Feber, eu gosto muito dela. E o louvor falava: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libere a palavra, e o detalhe do refrão: o escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Não demorou muito, eu já tinha ido para o encontro de casais. Em dezembro, janeiro, eu comecei a não me sentir muito bem, e quando eu fui fazer, eu ouvi a semana toda esse louvor. Quando eu fui, eu já fui direto para fazer a ultra, já esperando que não fosse algo muito bom, porque toda vez que eu ia para fazer a ultra, eu já sabia que o meu bebê estava morto. Quando chegou para fazer a ultra, estava lá, foi a primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho batendo, porque eu nunca ouvi o coração batendo. O coração batendo, gente... Foi uma emoção, e nunca mais eu esqueci desse louvor, nunca mais, porque ele ficou marcado, porque realmente eu tive o escape,
porque eu não sofri mais, porque eu sofria muito com os abortos, né? O descanso, a cura, porque eu consegui ter o meu filho, depois já tive mais 2, e a recompensa, porque eu olho para o meu filho hoje, o Miguel, eu vejo a recompensa, o Senhor usando a vida dele e ele, né, se colocando disponível para o Senhor. Então essa música ficou marcada, e realmente a música, ela o louvor, né? Ele faz você ultrapassar barreiras e faz você focar e dizer, não, o Senhor vai me dar, o Senhor está dizendo, e afugenta o inimigo sim, e cura também, e liberta, cura, te tira da depressão, porque realmente eu estava entrando num processo de depressão, e o louvor dentro da igreja, às vezes a gente está ali louvando, a gente não tem noção de que às vezes pessoas podem ser alcançadas através do nosso louvor, que cada um tem a sua, né, a sua história. Então, eu acredito sim que o louvor tem esse poder. Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que ele trata da gente através do louvor. Trata. E a gente vai lembrar do rei Saul, no momento em que ele estava passando por tormentos, né? Ele chamava o Davi, e ele nem imaginava que o Davi ia ser um inimigo dele, né? E ele chamava para se acalmar, não era isso? É verdade. É por isso que a gente, sempre quando a gente está lá na frente, a gente precisa pedir a Deus misericórdia pelas nossas vidas e nos usar. Porque o momento que a gente está ali na frente louvando, é o momento em que o louvor está libertando muitas vidas ali. Às vezes a gente não sabe como uma pessoa entrou ali na igreja, né? Como uma pessoa saiu de casa, né? Mas através das nossas vidas o Senhor nos usa como instrumentos para poder, através das nossas vidas, dos nossos lábios, do que estamos ali louvando, cantando, o louvor está libertando muita gente. E às vezes a nós mesmos. Nós também que estamos ali, a gente está passando, está todo mundo no mesmo processo. Né? Então há momentos que a gente precisa estar nesse lugar de refrigério, de refúgio de Deus, no lugar de descanso, né? Como o rei Davi fazia, ele falava, né? Uma coisa eu peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na tua casa, é estar na presença, que eu possa estar na tua presença todos os dias. Mas a gente também tem esses momentos de dificuldade, de dores, né? De tristezas, de choro, né? Tem dias que a gente chega não tão bem como a gente gostaria, mas o Senhor, em todas as coisas, Ele nos trata. Mesmo você não estando bem, Ele vai te usar para você. Exatamente, renova as nossas coisas. Você, às vezes, você chega de uma maneira e sai de outra. Você dobra muitas vezes seu joelho para orar de uma maneira e levanta de outra. Verdade. Porque Deus, Ele tem esse poder de renovar, né, o nosso íntimo, o nosso interior. Né? Eu não vejo o seu, você não vê o meu, Denise não vê o meu, não vejo dela, não vejo da Kelly não vê, mas o Senhor nos vê. Ele conhece as nossas estruturas, as nossas fraquezas, né? Os nossos pontos fortes, Ele sabe. E é Ele que nos sustenta. Todo tempo, todo momento. E nós vamos ficar agora com Conectados com o Pai. Boa noite, conectadas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio. De falar de uma perfeita adoração é um privilégio. Porque nós temos que saber a quem estamos adorando. Esse Deus é maravilhoso e queremos adorar em espírito e em verdade. Mas temos uma reflexão sobre isso. Nós vamos ler em 1 Coríntios 10, 31, que vai falar assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. É para uma perfeita adoração. Seja no trabalho, seja na faculdade, na sua escola, seja em casa fazendo as coisas para os seus, seja em reunião em familiar. Façais isso, mas para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Eu tenho uma reflexão para perguntar a vocês. Eu quero fazer uma pergunta: que para que Deus criou você? Você sabe para que você foi criado? Qual é o objetivo, o porquê que Ele te criou? Para a sua glória. Então, uma perfeita adoração, temos que saber
para quem estamos adorando. Temos que saber para quem louvamos, para quem adoramos, para quem fazemos as coisas. Porque essa perfeita adoração é um objetivo para alguém. E esse Deus maravilhoso, que nós adoramos Ele em espírito e em verdade, é Ele que espera de nós, para toda honra, para toda glória, para toda adoração. Então, além das 4 paredes, né, a gente sabe que o templo nós adoramos, levantamos nossas mãos, o glorificamos naquele lugar e temos a maior alegria de estar em sua presença na casa do Senhor. Mas sabemos que um estilo de vida é todos os dias que vivemos. A perfeita adoração é com nossas vidas. E você? O que tem feito com o louvor que está em teus lábios? Tem sido louvor perfeito para Deus? Tem escolhido coisas boas para louvar a Deus? Então que Deus possa te abençoar nessa noite, ou nessa tarde, ou na manhã, que você for ver esse vídeo. Que Deus te abençoe, conectadas e pessoas que não têm Jesus como Salvador. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Hoje é tempo de você pensar nisso. A quem você está adorando, e adore a esse Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Vamos agradecer Ele pelo privilégio de estarmos aqui, falando do que Ele deseja em nossos corações, de sermos um verdadeiro adorador. Em Isaías fala, né, que esse povo que formei para mim, para que possa me glorificar. Deus formou nós para glorificar Ele, para exaltá-lo. Então que nós possamos ter um estilo de vida de glorificação a esse Deus que nos deu a salvação. Vamos louvar Ele em oração, que a oração é um estilo de vida também, de adorá-lo, de falar com Ele, de intimidade com Ele. E Ele quer o seu coração nessa noite. Grande Deus, louvado seja o teu nome nessa noite. Venha estar conosco. Venha nos revestir do teu poder, da tua graça, para que nós possamos ser um verdadeiro adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade. Encontre em nós esse verdadeiro que o Senhor está procurando e que possamos ser achados como um verdadeiro adorador, como uma perfeita adoração na vida nossa, em tudo que vamos fazer. Que nós possamos, quer comais, bebais, seja qualquer outra coisa, possamos saber que o Senhor está em tudo isso, para que nós possamos te glorificar. Tome a vida, Pai, de cada uma que está assistindo. Que o Senhor possa tomar conta dessa adoração que cada um escolheu te adorar. Toma conectada, Deus, que é um programa que tem abrido portas, entrada em casas, e pessoas têm ouvido coisas para edificar sua vida, para ajudar a caminhar, para ser transformada pelo poder de Deus. E que nessa noite muitas vidas sejam transformadas pelo teu poder. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui orando. Em nome de Jesus, que te agradeço. Amém. Fica com Deus, conectadas. Fica com Deus, você, amigos, amigas, que estão assistindo esse link. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Amém. Amém. Esse assunto de louvor e adoração, daria para a gente ficar aqui uma noite inteira, uma vigília, né? Quando a gente está assim, em contato com a natureza, que a gente vê assim, algo lindo, maravilhoso, a gente logo lembra de Deus, né? A criação de Deus. Quando a gente ouve uma música, parece que nos chama, nos atrai a louvar a Deus, a adorar, a verdadeira adoração a Deus, né? E eu queria deixar para você que está em casa, essas mulheres aqui poderosas, né, que cantam, que louvam e que buscam perfeita adoração, porque eu acho muito difícil, né? A gente tenta, não é isso? Eu creio que vocês tentam, sim, né, a perfeita adoração. Mas você que está em casa, eu também que não faço, né, como elas,
a gente pode sim louvar, a gente pode sim adorar, porque Deus procura os que fazem de coração. Verdade. O perfeito louvor não é aquele que tem a voz Não é a voz, exatamente. O perfeito louvor, ele vem do coração do adorador. Né? Então, assim, qualquer irmão, qualquer pessoa pode louvar e adorar a Deus. Não precisa ter um talento de ter uma voz bonita, nem precisa estar uma no voz altar, afinada. né? Não precisa estar no altar, porque Deus, quando ele olha para a gente, ele olha para o nosso interior. Isso. Né? Então, Deus vê como o homem não vê. Né? Então, assim, Deus vê a gente de uma forma totalmente diferente. Então, assim, independente da circunstância, louve. Não tem um louvor que fale isso? Então, louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Né? Independente da situação, o seu louvor invade os céus. Né? Independente do talento que se tem para cantar ou não. Então, se você está aí com algum problema, se você está com uma tristeza, se você está procurando a resposta, louve. Sabe, muitas das vezes a gente ora chorando, mas a gente pode também orar cantando, se alegrando, sabe por quê? Porque quem vai dar a resposta é Deus. E a gente, quando ora, a gente já crê que Deus tem a resposta. E nem sempre a resposta vai ser aquilo que a gente quer, vai ser de acordo com o nosso coração. Mas o mais importante vai ser o melhor para nós, porque Deus, Ele só tem o melhor. Então eu quero chamar você a louvar, a adorar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação de sua vida. Se você não está muito bem, eu não consigo orar, cante. Que Deus vai receber o seu louvor, Deus vai receber a sua adoração. É isso? Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria, antes da gente terminar, deixar vocês darem uma palavrinha, né? O que vocês têm aí a dizer para o público que nos assiste? Então, eu queria dizer para vocês que não importa a situação em que você esteja passando, não importam as circunstâncias, louve e adore a esse Deus, porque Ele está a todo momento, Ele não perdeu o controle de nada, Ele está em todos os momentos da sua vida, pronto ali para te abençoar, para te dar a resposta que você precisa. Ele não perde o controle de nada. Então, louve e adore esse Deus. Como a nossa amiga Viviane falou, está chorando, louve, está sofrendo, louve, mas não deixe de louvar e exaltar esse Deus. Porque esse Deus, a quem nós servimos, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos, Ele é o Deus de todas as coisas e Ele conhece o nosso coração. E apresentar a perfeita adoração ao Senhor é ter intimidade com o Senhor, né? Se a gente tem intimidade com o Senhor, aí já está a nossa perfeita adoração, né? E desfrutar da palavra do Senhor, né? E fugir das distrações, que nós temos algumas distrações que às vezes, né, vêm para nos tirar o nosso foco. Distrações da vida pode ser, né, algo que aconteceu na nossa vida, né? Justamente isso, aconteceu algo muito triste, algo que está nos deixando muito angustiados, são distrações, né, que vêm para tirar o nosso foco e nos distanciar da adoração ao Senhor. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, a gente entende que o Senhor é o centro de nossas vidas, que é só para Ele, que a gente só está aqui, nós só estamos aqui pelas misericórdias do Senhor. Né? E somos agraciados, né, com a graça do Senhor. Então, tudo fica mais fácil quando a gente escolhe, né, entregar tudo para o Senhor, tudo para Deus. E é isso aí. A nossa perfeita adoração é ter intimidade com o Pai. Tenha intimidade com o Pai. E Deus abençoe, né? Continue abençoando as nossas vidas. E que Ele continue usando as nossas vidas com louvor da sua glória, e que em todo tempo nós possamos adorar, louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, quando o dia for bom, quando o dia for ruim, quando as lágrimas estiverem rolando no rosto, né? Quando o coração estiver doendo, nos momentos de dores e de tristeza, continuar louvando, crendo, confiando, descansando em Deus, porque Ele sempre tem um lugar de refúgio para cada um de nós, um lugar onde nós podemos descansar
E esse lugar é um lugar onde a gente encontra fé, esperança e a paz que excede todo entendimento. Então, que nós continuemos a louvando a esse Deus todos os dias das nossas vidas, com a nossa confiança inabalável, com a nossa fé inabalável nele, porque ele é incomparável. Não há outro como tu, Senhor. Deus abençoe. E se não for para te adorar, para que eu nasci. Até o próximo programa. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar,